Bom, aqui eu queria falar um pouco sobre os tipos de movimento no MRV. Então vamos considerar os seguintes casos. Então aqui tem um carro, tá, se movendo aqui uma certa velocidade que está variando com o tempo no eixo positivo. E aí, um dos conceitos que a gente tem que revisar aqui é o de movimento progressivo, tá? O que é o movimento progressivo? É o movimento quando o objeto ele se move no sentido positivo da reta orientada, né, do eixo orientado. Então, toda vez que você tiver velocidade positiva, né, a velocidade maior que zero, então o movimento ali é progressivo, tá? Então, movimento progressivo significa o quê? Velocidade maior que zero, ou seja, o carro está indo no sentido positivo do eixo, tá? Então, movimento progressivo é definido por a velocidade escalar sendo maior do que zero, ok? Muito bem. E aí, ó, o que eu quero falar aqui é o seguinte, vamos lá. Eu vou chamar de V2 a velocidade final, e vou chamar de V1 de velocidade inicial. Então, a gente pode observar aqui que a velocidade 2 é menor do que a velocidade 1. Então, vou escrever assim, tá? V2 é menor do que V1. Vou passar o V1 para o lado esquerdo, fica o quê? Eu vou ter o quê? V2 menos V1 é menor do que zero, porque eu passei isso aqui para o lado esquerdo, né? Ora, V2 menos V1 é V final menos V inicial. V final menos V inicial é o quê? É ΔV. Então, ΔV é menor do que zero. Vamos olhar aqui para a definição de aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT, certo? ΔT nunca pode ser negativo, porque tempo não pode ser negativo. ΔV aqui é negativo, então vai ficar o quê? Como ΔV é menor que zero, então a aceleração é menor do que zero. Ou seja, esse movimento aqui é um tipo de movimento que ele é progressivo, mas a aceleração também. Agora a aceleração é negativa. Quando a aceleração é negativa para o movimento progressivo, a gente diz que aqui você tem um movimento retardado. Então, esse tipo de movimento aqui é um movimento progressivo retardado, tá? Retardado. Ele é definido pelo quê? Pelo seguinte caso: a velocidade é maior do que zero e a aceleração é menor do que zero, tá? Então, esse caso que define um movimento progressivo retardado. E aí faz sentido aqui, ó, veja, claramente você observa que aqui a aceleração tá diminuindo, né, ele está freando, e é por isso que a velocidade está reduzindo, né. Então, a gente vai de fato, definir como toda vez que o módulo da velocidade estiver diminuindo, a gente diz que o movimento ele é retardado, tá. Ou seja, eu não posso simplesmente dizer: "Ah, se a aceleração é negativa, então o movimento é retardado". Não, não necessariamente, tá. Depende, ok? Depende se o movimento é progressivo ou retrógrado, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, memorizar isso, né. Movimento progressivo retardado é um caso que a velocidade é positiva e a aceleração é negativa. Bom, aqui tem um outro exemplo de um movimento progressivo, só que a velocidade está aumentando com o tempo, né. Aqui claramente V2 é maior do que V1. Vou passar esse V1 aqui para o lado esquerdo, fica o quê? Que V2 menos V1 é maior do que zero. V2 menos V1 é V final menos V inicial, então a ΔV é maior que zero, certo? E aí, ó, a gente sabe que A é igual a ΔV por ΔT. De novo, ΔT não pode ser negativo, mas ΔV aqui a gente sabe que é positivo. Se ΔV é positivo, então a aceleração é positiva. Então veja, a gente tem um movimento progressivo, porque ele está indo no sentido positivo do eixo, ou seja, a velocidade é positiva. Então, um movimento progressivo onde A é maior que zero, ou seja, o módulo da velocidade está aumentando com o tempo. Então, a gente diz que esse movimento é um movimento progressivo acelerado. Então, um movimento progressivo acelerado, tá? Acelerado. Esse movimento é definido como? Quando você tem velocidade maior que zero e a aceleração maior do que zero, ok? Muito bem. Agora, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que o movimento, ele está indo no sentido negativo do eixo positivo, não é? No sentido negativo do eixo orientado. Então, quando isso acontece, a gente tem
a velocidade sempre é negativa. Quando a velocidade é negativa, a gente diz que o movimento é retrógrado, ok? Então, quando ele está indo no sentido negativo do eixo, a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. Então veja, aqui eu tenho um V1, que é a velocidade inicial de menos 30 km por hora, e V2 é menos 20 km por hora. Como o sentido do eixo está negativo, no sentido negativo, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a velocidade V2 é maior do que a velocidade V1, né? Quando é negativo, você pode ter essa confusão, né? Mas nesse caso aqui, V2 é maior do que V1. Menos 20 é maior do que menos 30, né? Então, ó, V2 é maior do que V1, então vou passar esse V1 para o lado esquerdo, fica o quê? Que V2 menos V1 é maior do que zero, né? Porque o V1 passa para o lado esquerdo, o quê? Com sinal negativo. V2 menos V1 é o quê? ΔV, né? Que é V final menos V inicial. Então, ΔV aqui é maior do que zero. Mas sabemos que a aceleração é igual a ΔV por ΔT. E como ΔV é maior que zero e ΔT é maior que zero, então isso aqui é igual a maior que zero. Ou seja, a aceleração é positiva. Ou seja, V é negativo e A é positivo. Então, ó, eu sei que o movimento é retrógrado, tá? MR, movimento retrógrado, porque V é negativo, só que A é positivo. Ora, A é positivo, pessoal, toda vez que a aceleração é positiva, significa que ele está acelerando? Não, tá? Você não pode dizer que o carro está acelerando toda vez que se A for maior que zero. Ele está acelerando e é acelerado se for um movimento progressivo. Então, ó, se A é maior que zero e o movimento é progressivo, então posso afirmar com certeza que o movimento é acelerado. Mas como o movimento aqui é retrógrado, e eu encontrei A maior que zero, A positivo, então nesse caso é um movimento retrógrado retardado. Então, retardado. Ou seja, aqui ele não está acelerando, ele está freando, tá? Ele está freando. Aí, então, aqui é definido pelo quê? A velocidade é menor que zero e a aceleração é maior do que zero. Então, de novo, cuidado. O fato da aceleração ser positiva não significa que ele está acelerando. Isso depende. O movimento é retrógrado ou progressivo. Se for progressivo, beleza. A maior que zero significa que ele está acelerando. Mas se for retrógrado, A positivo significa que ele está freando. É meio louco, né? Meio contraditório, mas tem que ter esse pequeno detalhe de atenção. Vamos para esse segundo caso aqui. Olha, o que está acontecendo aqui? Eu tenho aqui que V1 é igual a menos 80 km por hora, ou seja, a velocidade inicial é menos 80 km por hora, e V2 é menos 90 km por hora, certo? O que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar aqui com certeza que V2 é menor do que V1, porque menos 80 é maior do que menos 90, né? Ora, vamos lá. Vou passar esse V1 para o lado esquerdo. Fica negativo, né? Então vai ficar V2 menos V1 é menor do que zero. V2 menos V1 é o quê? É ΔV. Então, ΔV é menor do que zero. Ora, mas a aceleração é o quê? É ΔV por ΔT. Como ΔT só pode ser positivo, ΔV é negativo, então significa o quê? Que a aceleração é negativa, tá? Então, a aceleração é negativa. Ora, vamos lá. Aqui, o movimento é retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é sempre negativa. Então, V é negativo. Então, o movimento é retrógrado, tá? Ora, mas veja que a aceleração aqui é negativa. Então, o que é que nós temos aqui? Temos um caso aqui, a velocidade é negativa e a aceleração é negativa também. Pessoal, quando isso acontece, eu tenho o quê? Eu tenho um movimento retrógrado acelerado. Acelerado, tá? Então, veja, o fato da aceleração ser negativa não significa que ele está freando. Nesse caso aqui, ele está acelerando. Porque o que vai definir se o movimento é acelerado ou não, não é se A é positivo ou negativo, mas se é o módulo da velocidade
que está aumentando ou diminuindo. Então, ó, um movimento acelerado, então um movimento acelerado, acelerado, é definido pelo quê? Quando o módulo de V está aumentando. Está aumentando, tá? O que é o módulo, pessoal? Módulo é só o valor absoluto, sem se preocupar com o sinal. Por exemplo, qual é o módulo de menos 80? Ó, módulo de menos 80 é simplesmente 80, tá? Módulo de menos 90 é simplesmente 90, sem o sinal. Módulo é só pegar o valor sem o sinal negativo, né? Digamos assim, de forma bem simples, tá? É só o valor absoluto, só o valor numérico, ok? E o movimento retardado é definido quando eu tenho que o módulo da velocidade estar diminuindo, ok? Então essa é a regra. Mas para memorizar vocês podem ver toda vez que, ó, esse símbolozinho, né, que é o de maior ou menor. Toda vez que tiver no mesmo sentido, ó, para direita, é progressivo acelerado. Esquerda, esquerda é retrógrado acelerado, tá? Muito bem. Então esse aqui é os tipos de movimento. Mais na frente vamos fazer algumas questões que a gente pode abordar isso com mais detalhes, tá? Mas basicamente tem que ter esse cuidado aqui nessa para ver que tipo de movimento é, ok?